A paz do Senhor, amados. Eu queria pedir perdão para os irmãos, mas hoje eu queria ministrar olhando para esse casal precioso. Vocês me permitem? Tenho permissão, amados? Amém. Que dia maravilhoso, né? Que bom. Queria convidar os irmãos a abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Um texto que não é muito conhecido, né? Ou é bem conhecido? Mas eu queria falar de um versículo que me parece que não tem sido muito utilizado. Qual vocês acham que é? 1 Coríntios, versículo 8. O amor jamais acaba. Mas vocês concordam que ultimamente o amor as pessoas têm dito que o amor acaba? Sim ou não? E eu queria dizer nessa manhã que isso é uma mentira do inimigo. Porque segundo a palavra do Senhor, quem crê na palavra do Senhor? Amém. O amor jamais acaba. Mas eu queria ler o texto todo. Posso? Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Só um, senhor. 1 Coríntios 13. 13. Eu falei outro número? 8. Não, versículo 8. Perdão, 13:8. Que o amor jamais acaba. Acho que eu me empolguei, perdão, amado. Não é fácil fazer 40 anos de casado. Amém. Eu creio. Então, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Guarda isso, Renato e Renata. Amém? Quero apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses e não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Amém? Amém. Lindo, né? E eu queria dizer para vocês
que esse ensinamento que Paulo está nos dando, ele está colocando o amor como a base, como estrutura, como suporte, como alicerce de todo o relacionamento. Então, se o amor, pensa comigo assim, se o amor é a coluna, né, que sustenta, ou a viga que suporta, vocês não podem perdê-lo. Ele é importante ser lutado por ele, conquistá-lo, porque o amor jamais acaba. Você percebe como muda? Porque tem um detalhe, Renato e Renata, né, que o mundo tenta dizer que a gente consegue viver, o amor acaba. Fica a amizade, o companheirismo, né? Só que a gente corre o risco de buscar essa base, essa estrutura em outras coisas. Só que nada pode nos dar sustentação se não for em Cristo. Ele é o amor. Eu gosto muito da carta de 1 João, fala que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou, Cristo nos ensinou o que é o amor, o que é viver esse amor. Então, Renato, o amor vai te ajudar a sustentar a sua família. Não na questão financeira, mas sustento de ser base, sustentação, que dá equilíbrio, força para aqueles momentos difíceis, sabe? Sexta-feira, né? Lembra, você olha, você tem um mediador. Você vai olhar para Renato, você não vai ver a Renata, você vai ver Cristo. E ele é a base do amor. Aí porque ele te amou primeiro, você vai amá-lo. Mas a Renata não foge disso não. Porque você também precisa olhar para o Renato. E antes de ver o Renato, você precisa ver Cristo. Aí você vai ver para ele, você vai esquecer as provocações, vai esquecer as falas tortas, né? Não elogiou o bolo, a torta, né? Faz com todo carinho, esperando, né, o elogio. Lembra que Cristo, ele precisa ser experimentado na vida cotidiana. Ele precisa ser vivido no dia a dia. Porque ele é a base. Guarda sempre a base. A base é Cristo. Ele é o Senhor. Então, não troque nada. O mundo não tem nada para oferecer que dê sustentação melhor que Cristo no relacionamento. Amém? Então, se a gente entende que amar a Cristo nos dá sustentação para a família, nós precisamos cada vez mais buscar ter íntima intimidade com Ele. E aqui é interessante, Renato, porque Paulo está nos dando aqui um manual do relacionamento íntimo. Um manual de como se viver uma vida a dois. Um manual de como olhar, e não somente a vida a dois, mas a vida normal. Porque se você pensar, ele fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Mas ele também diz como viver a justiça, que muitas vezes o mundo quer forçar a gente a viver uma justiça própria. Mas nós precisamos viver a justiça que Cristo nos ensina. E aí ele diz, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Você percebe que vai na contramão do que o mundo está tentando nos ensinar hoje? O que mais a gente recebe em WhatsApp, em YouTube, Facebook e outros mais é o quê? É alguém sendo injustiçado. Mas qual é o parâmetro que nós temos? Cristo ou o que o mundo quer nos ensinar? Percebe como muda? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando do que é se ter uma íntima comunhão com o Senhor. E esse é o segredo. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, quando Jesus fala acerca do casamento, e Paulo usa isso, ele fala que o casamento, grande é esse mistério, que é a união de Cristo com a igreja e a união do homem com a mulher.
O mundo tenta falar que o casamento é uma instituição humana. Não, o casamento é uma instituição divina. O casamento nasceu no coração de Deus. Deus instituiu o casamento. E Ele que abençoa. Por isso que há alguns passos que, então, se a gente entende que quando a gente, e aqui é minha oração, né, é que a gente compreenda isso e a gente cada vez mais queira juntos, né, compreender a vontade de Deus para a nossa família, nos nossos relacionamentos. E eu creio que essa palavra serve para todos nós. Porque eu acho que hoje o maior conflito que se tem é os relacionamentos conjugais, são as crises. Porque o inimigo não quer que a família esteja estabelecida na base. O inimigo quer sempre colocar confusão na base. E a base é Cristo. É Ele que dá sustentação à família. Amém? Então eu queria dizer 3 passos que nós precisamos para a gente permanecer fiel, não só a Cristo, mas fiel à nossa família, ao nosso relacionamento familiar. E o primeiro passo, a gente precisa manter acesa a paixão, o amor que nos uniu. Eu queria que vocês lembrassem o primeiro dia que você viu a Renata. E aquele amor que queimou lá no coração. Sabe por quê, Renato? É tão interessante que Jesus quer isso da gente também. Lembra Apocalipse, capítulo 2, quando ele fala das cartas? Os irmãos se lembram? Qual foi o problema que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Eles perderam o primeiro amor. Primeiro amor. Aquele olhar que você olha e se apaixona. Eu quero essa para a minha vida toda. Eu me lembro o dia que eu vi a Daniela pela primeira vez. Eu falei, opa, essa eu quero para mim. E é o mesmo amor que eu olho para ela hoje. Estamos envelhecendo juntos. Passamos 200 já. Mas o amor permanece. Você entende? Então eu queria chamar a atenção para vocês que nunca percam esse amor que conquistou vocês. Porque esse mesmo amor é o que nos faz cada vez mais nos amalgamarmos a Cristo. Nos fortalecermos nele, na relação que nós temos com ele. Então, no relacionamento como marido e mulher, a nossa maior, vamos dizer assim, nosso maior empenho precisa ser para manter acesa essa chama. Manter acesa essa comunhão que nos uniu, que nos ligou. E aí essa ligação tem a ver com alguns termos, né? Qual o primeiro termo? Ternura. Precisa haver ternura na relação. Precisa haver respeito. Precisa haver atenção. Às vezes a gente está com a cabeça, né? O homem sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente está pensando tanta coisa, está ali, né? Na caixa, como Cláudio Duarte fala, às vezes o homem está na caixinha do nada, né? Não está nada, está ali. E a mulher está falando. Qual a atenção que nós estamos colocando? Precisamos colocar. E o último e principal, cuidado. Porque sabe, Renato, eu penso assim, o Senhor colocou Adão num jardim de benesses. Tudo é propício para Adão onde o Senhor colocou ele. E o Senhor deu uma tarefa para Adão, vigiar e cuidar. E eu penso que essa tarefa Adão não fez. Ele negligenciou. Porque ele permitiu que Eva estivesse exposta ao tentador. Então eu penso que, homens, queria chamar a sua atenção essa manhã. Qual o cuidado que nós temos dado às nossas esposas? Ela é a parte mais frágil, como Pedro fala em sua carta. E essa parte mais frágil, eu queria dizer para você, ela é mais frágil. Isso não quer dizer que nós também não sejamos frágeis. Somos frágeis também. Mas a mulher é a parte mais frágil e precisa de cuidado. Pegou? Pega a visão.
Lembra da sexta-feira. Então nós precisamos, assim, porque eu vejo muitas crises acontecem quando o amor se esfria. Quando o amor já não é mais o primeiro amor. E o Senhor Jesus falou isso, o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de Lucas, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, um perigo dos nossos dias é permitir que o amor se esfrie. Vigia nisso. E essa é uma tarefa para os dois. Amém? Para que vocês permaneçam fiéis a Ele. Porque Ele é o cordão de 3 dobras. É Ele que faz essa ligação. Amém? E o segundo passo importante. Vocês precisam desenvolver uma intimidade correta. O mundo tenta ditar uma intimidade que ela é uma intimidade egoísta. Uma intimidade que dá prazer a um, mas esquece às vezes do outro. E não é essa intimidade que o Senhor busca em nós e nos ensina, e não é essa intimidade que Paulo está nos ensinando aqui. Porque quando Deus criou o homem, a coroa da sua criação, o que mais Deus queria, Renato, era ter intimidade com o homem. E o pecado, sabe o que o pecado, pior coisa que o pecado fez com o homem? Tirar o homem com a intimidade com Deus. Porque a coisa mais linda, você lê no livro de Gênesis ali, pensa bem, a viração do dia, aquele momento mais legal, né? Que a gente tira foto do pôr do sol, que coisa linda. Vocês sabem por quê é lindo ver o pôr do sol ou não? Por quê? Porque era o momento onde Deus vinha buscar a intimidade com o homem. Era o momento que Deus escolheu, na viração do dia, vir estar em intimidade com o homem. E o nosso inimigo conseguiu tirar isso do homem. Mas em Cristo, na cruz, Ele resgatou isso. E nós voltamos a ter esse acesso. Mas para isso a gente precisa querer. Porque hoje depende de nós querer ter essa intimidade com Ele. Querer estar em intimidade com o Senhor. Por isso, Renato e Renata, a intimidade precisa ser desenvolvida, precisa ser buscada. Não pensando somente num prazer. Faz parte. O prazer, ele faz parte do casamento. Mas não é ele que gera a intimidade. Entende? O mundo tenta dizer que sim. Por isso, tantas crises nos casamentos. Porque a gente não discerne o que é a verdadeira intimidade. E a gente busca somente o prazer próprio. Um ato egoísta. E aqui, de novo, voltando. O amor não é egoísta. O amor espera o bem do outro. O amor espera o bem que nos une. Amém? E o terceiro passo. E aqui eu queria dizer que é algo muito interessante. Porque vocês vão fazer isso hoje. Vocês vão reafirmar a aliança que vocês fizeram um dia. E isso perante Deus tem um valor tremendo. Porque vocês estão reafirmando a aliança de forma correta, buscando a bênção dele. Não segundo o que o homem diz, mas segundo o que Deus determina. E quando a gente pensa, né, Deus, ele constantemente, ele está reafirmando a sua aliança com a gente. Porque ele é um Deus de aliança, Deus de pacto, Deus de promessa, que quer estar com a gente, que quer que nós cada vez mais encontremos e renovemos essa aliança. E algo muito importante, Renato e Renata, essa aliança vocês precisam verbalizar. E sabe como que é verbalizada essa aliança? Em conversa.
o quanto vocês se conversam, o quanto vocês oram juntos, o quanto vocês buscam o Senhor juntos, o quanto vocês querem encontrar o Senhor nessa aliança. Então isso é muito importante, porque cada vez mais, quando a gente se une, a gente não está somente nos unindo, mas a gente está criando família. E a união de vocês, olha que coisa linda, porque isso é promessa do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. E hoje nós vamos consagrar, né, a Lara, né? Então que coisa tremenda a gente poder consagrar ao Senhor aquilo que Ele nos honrou. Amém? Então, eu queria concluir, né, e deixar para vocês assim. Nós estamos vivendo dias onde há uma banalização do casamento. E cada vez mais o mundo odeia o casamento. Mas nós não somos assim. Nós cremos na aliança. Amém. Nós cremos que há um Deus que no coração dele houve o desejo de unir homem e mulher e dali criar a família. Esse é algo que nasceu no coração dele, desejo dele. Então nós não podemos permitir que o mundo determine as nossas ações, o nosso pensar, o nosso falar, ou como cuidar da nossa casa. Mas nós temos que buscar aqui, onde o Senhor nos dá princípios para como a gente ser bem-sucedido. 1 Coríntios 13 é um manual de como ser bem-sucedido no relacionamento. Amém? Tenha sempre ele em mente. Tenha sempre ele assim, como você servir ao Senhor com alegria no casamento. Amém? E que a gente não caia no engano de seguir o que o mundo quer que a gente siga, mas que a gente sempre tenha a humildade, a simplicidade de reconhecer o Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês viessem aqui agora. A Bíblia fala de muitas alianças. A gente poderia citar muitas alianças, mas como hoje é um dia de festa, eu desafio vocês a buscarem na Bíblia, porque ele fala muito sobre aliança, né? Mas especialmente eu queria dizer da aliança que Deus fez conosco, como humanidade. E nessa cerimônia de casamento, perante seus familiares, perante a igreja, né? Vocês estão renovando esse compromisso de aliança. Então isso tem um significado, porque vocês estão fazendo voluntariamente, buscando o que é o desejo do Senhor para a vida de vocês. Vocês estão convidando Ele para Ele vir ser o mediador na relação de vocês. Amém? Amém. E nós queremos então abençoar essas alianças, né? E dizer assim, vocês percebem? Tem alguma separação aí ou não? Não, vê direito, tem ou não? O que significa então essa aliança sem nenhuma ruptura? O que vocês acham? Caminho completo? Só a morte separa. Amém. Amém? Amém. Nada tem o poder de separar. Uma aliança que vocês fazem diante do Senhor. Creia nisso. Amém? Amém. Isso é muito lindo. Amém? Amém. Então, Renato, eu posso ler? E aí você repete. Aqui. Eu canto a bola pra você.
Renata, receba esta aliança como símbolo puro e imutável do nosso amor. Por isso prometo, diante de Deus e meus pais, e todos reunidos aqui, amá-la, honrá-la, consolá-la, conservá-la, tanto na saúde, como na enfermidade, na prosperidade e no sofrimento. E me conservo exclusivamente para você, Renata, até que a morte nos separe. Renato, Receba esta aliança como símbolo puro e imutável do nosso amor. Por isso prometo, diante de Deus e meus pais, e todos reunidos aqui, amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo, tanto na saúde, como na enfermidade, e na prosperidade, e em seus sofrimentos, e me conservo exclusivamente para você, Renato, até que a morte nos separe. Amém. Como servo do Senhor, diante dos seus familiares e de toda a igreja, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Amém? Amém, obrigada. Agora Parabéns. conte comigo. Sim. Obrigada. Parabéns. Vocês querem tirar foto antes? Eles tiraram umas fotos. Mais um pouquinho. Eu vou tirar foto, mas pode ser também. Eles vão tirar foto, aí depois vai pro batismo.